Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Você acompanha o nosso programa toda segunda-feira, 8 da noite, uma entrevista inédita falando de futebol, de esporte, no A Bola Não Para, com chance de reprise. Você pode acompanhar na programação do canal de São Paulo. Terça-feira, você pode assistir às 10 da noite, quinta, 3h30 da tarde, no sábado, 9h30 da noite, as reprises do A Bola Não Para na programação do canal de São Paulo. E a outra oportunidade de assistir ao nosso programa é exatamente através do YouTube, no canal do Fred Júnior, A Bola Não Para. E você pode também, no canal de São Paulo, no YouTube do canal de São Paulo, acompanhar as nossas entrevistas, sempre em parceria com a Rádio Prado. Eu, com muito prazer, recebo aqui nos estúdios do canal de São Paulo o Cláudio Grilo. Vamos falar de análise de desempenho, vamos falar de futebol, um outro lado do futebol. A gente sempre fala com o jogador, com o atleta, com o dirigente, com o treinador ou com o ex-jogador. A gente vai falar com um lado que é importante no futebol, cada vez mais tem espaço, né? Tem cursos sobre análise de desempenho, tem estudos. Se fala muito agora do análise de desempenho, até nos comentaristas, até nos comentários. E também a gente sabe que no dia a dia do futebol isso pesa e vale bastante. Cláudio, muito obrigado por estar aqui no Prazer é meu. Muito obrigado mesmo. Muito contente de estar aqui. Legal. E faz muito tempo que a gente conhece o Cláudio, pelo trabalho que ele tem aí, principalmente no São Paulo, mas nos outros clubes que ele já passou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Análise de desempenho, Cláudio, como que surgiu isso para você na sua vida? Você teve sempre seu trabalho ligado muito ao São Paulo, né? Sim, sim, muito. Eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu isso, que agora tem curso sobre análise de desempenho. E quando você originou e começou a trabalhar com isso, a gente pode falar que você foi um dos precursores da análise de desempenho, não existia esse espaço que existe hoje. Com certeza. Análise de desempenho, como você mesmo está citando, né? A gente está enfatizando aqui, é nada mais, nada menos do que você mensurar fatores que possam melhorar a performance individual ou coletiva, ou fatores que possam ao menos não cair, não deixar cair essa performance. Eu costumo brincar que hoje em dia eu definiria a análise de desempenho como algo que você esteja ali fazendo numa comissão, seja com câmeras, com números, com dados, que você entenda o porquê de alguma mudança substancial em algum setor da equipe, em algum atleta individualmente e coisas assim. Vou dar um exemplo para você. Existem atletas que jogam melhor em jogos noturnos do que diurnos. Existe essa diferença? Existe. Existem atletas que são muito bons atletas nos extremos, digamos, no Nordeste ou no Sul, e quando vem para o centro, frio, Sudeste, sofrem um pouquinho. Não sei se você já ouviu essa expressão. Pô, esse atleta não jogaria aqui no Palmeiras, não jogaria no São Paulo. Aí ele vai para um time menor, ele arrebenta. E quando vem para um time... Então, assim, eu sempre me preocupei e fiquei muito curioso com essas coisas. E isso me ajudou no início. Meu início foi o seguinte, eu lutei judô há muitos anos, fui um atleta que fui para Pan-Americano, fui um atleta de seleção brasileira, estava treinando para a Olimpíada. E o meu pai gravava as minhas lutas. Na época, com aquelas câmeras gigantescas de VHS. Que categoria você era, Cláudio? Eu comecei do infantil ao sênior, assim, sempre a gente chama meio médio, né? Categoria 65, E agora mudou bastante a regra e também as categorias. Sim. Mas o que eu quero dizer assim, que aquilo que meu pai, a grosso modo, fazia, já era para mim uma mensuração de análise de desempenho. Porque eu me via assim de uma maneira que, nos segundos antes de eu aplicar um golpe, eu entendia por que eu tive aquele movimento. Qual foi o movimento que meu adversário fez que minha cabeça automaticamente me proporcionou aplicar determinado golpe. E aí eu comecei a entender a importância disso. E eu migrei do judô para o futsal muito rapidamente, porque eu sempre fui esportista incentivado pelo meu pai, que já tinha um contato muito grande lá no São Paulo, e no futsal que eu realmente desenvolvi. No futsal eu cheguei a jogar em grandes times aqui de São Paulo, participei de metropolitanos, e sempre meu pai tentando gravar. E aí no futsal a gente já conseguia fazer isso de uma maneira coletiva, por espaço, porque o judô é muito individual, era uma coisa muito para mim. Mas no futsal a gente ajudava os treinadores na época a entender setores da equipe, né? Por que a equipe, a gente imaginava que um adversário ia fazer determinada coisa, a gente treinava aquela semana toda pensando naquilo.
E aí o adversário mudava e a gente não percebia, porque a gente era muito bitolado naquilo que a gente fazia e estava acreditando. E não tinha ninguém para falar, mas eles não estão como vocês estão pensando. Sim. Mudar um pouquinho o rumo já ajudava bastante. A análise de desempenho é exatamente isso. É como quando você quer admirar a beleza de um quadro, você não pode ficar muito perto, você tem que se abster daquilo, você se distancia um pouco. É sair daquele problema para ter uma visão crítica, independente da amizade, da relação com o atleta. Sim. Então eu gosto muito disso, de ter uma opinião assim muito fora daquela realidade para falar algo que muitas vezes as pessoas não percebem porque estão muito envolvidas no processo. Estar envolvido no processo muitas vezes significa ter proximidade com o atleta ou com o próprio treinador ou alguém da comissão e não querer às vezes falar algo que realmente precisa ser falado, que alguém tem que falar para que a coisa tome um rumo um pouquinho melhor e a gente possa descobrir novos caminhos de melhorar a performance ou de recuperar uma performance perdida. Entendeu? Legal, bacana. E como que você chegou ao futebol de campo depois do salão? Então, eu jogando futsal, eu machuquei e naquela época eu conheci um pessoal de São Paulo. Que posição você jogava no salão? Ala, pivô? Na minha época, ala. Hoje, o futsal hoje está meio chato, né? Eu joguei numa época em que você não podia fazer gol dentro da área, o goleiro não podia jogar a bola depois do meio, e o goleiro não saía. Sim. Era uma coisa assim que todo mundo rodava, era muito rápido, né? Eu gostava bastante do futsal daquela época. A gente tem uma galera que a gente joga até hoje na regra antiga, né? Ah, você joga na regra antiga? Ah, é? Outro velho igual eu, mas mesmo assim, regra né? antiga, gostoso. Lateral era diferente, na área, mudou tudo. A bola conceito do jogo, a bola também, mas o conceito do jogo muda totalmente. Sim. Hoje tem estratégias que espera no último minuto colocar o goleiro para ficar com um a mais na linha, e aí tem aqueles gols lá no meio, o cara é craque, fez o gol, pô, sem goleiro, levantou a bola e jogou no gol, vai fazer gol mesmo, né? Então tem muito disso. E aí no futsal eu acabei indo fazer uma fisioterapia lá no São Paulo, eu comecei a embrenhar por ali, conhecer pessoas da base naquela época, e eu tenho que fazer justiça aqui de duas pessoas que me abriram muito as portas para que eu conseguisse fazer esse trabalho, que na época era o Edgar, que foi um rapaz que trabalhou com o Tele Santana em 93, e aí ele falava, pô, você podia gravar o jogo lá, eu tento mostrar alguma coisa para ele. E o São Paulo tinha uma comissão fraca, né, naquela época, Moraci Santana, Valdir Joaquim de Moraes, Turibe, Tele Santana, Jair, preparador de goleiros, né. Então era assim, uma coisa que, imagina entrar numa comissão desse nível, que para mim talvez uma das melhores e maiores comissões de profissionais individualmente bons, imagina coletivamente, onde se respeita, onde se ouve, se fala, né. Então eu comecei a fazer alguns trabalhos e logo depois, não sei se você lembra, o São Paulo trouxe o Carlos Alberto Parreira. Sim. Né? E o Parreira ficou pouco tempo no São Paulo, ele chegou meio perdido lá, porque o São Paulo vinha de uma era Tele Santana, assim, muito estabilizado, com um esquema de jogo, né, com uma diretoria muito certa, ele, não sei por que não deu muito certo. E aí quem veio? O Muricy. E aí que eu comecei a ter um pouco mais de espaço para poder fazer esse trabalho, de gravar um treino simplesmente. Porque na minha época, imagina uma coisa, você chegava perto de um campo, já dentro de um centro de treinamento, já era uma pessoa que não tinha nada a ver com, ou seja, não era comissão e não era jogador. Literalmente é um estranho no local. Estranho no ninho, eu falo assim, eu era totalmente estranho no ninho. Só que com o tempo eu fui ouvindo muito isso. Esse é um aproveitador, esse é um oportunista, isso era o que eu mais ouvia. Só que na vida a gente tem que pegar todas essas pedras, todos esses nãos, para você poder inverter e mostrar que você é bom. Não para essas pessoas, mas para mim mesmo. Você. Porque eu acreditava na causa, não tinha nada que pudesse dar errado, porque o que eu estava oferecendo ali era algo para eles mesmos, não era para tomar o lugar de alguém. Eu nunca quis ser treinador, nunca me especifiquei em querer fazer educação física, fui assim, entrei em outras áreas para me aperfeiçoar. Eu vou até te cortar um pouquinho, mas a gente vai falar sobre isso para frente, como está hoje a análise de desempenho. Porque há esse temor. O cara está aqui, o analista de desempenho, porque ele sonha ser treinador. Hoje, essa conversa que você está agora com certeza, é recorrente hoje. Muito. Até porque os auxiliares técnicos hoje, a maior parte são os analistas de desempenho de pouco tempo atrás. Antigamente. Né? Então, na minha época, não. Porque eu acho que o analista de desempenho não tem nada a ver com o treinador nem com o auxiliar técnico. Quando eu comecei, eu não vou falar nomes aqui, mas eu não tenho melindre de falar, porque eu já estou parando com o clube. Meu negócio hoje é perpetuar a classe para analistas de desempenho, mas ter uma ética. Né? Quando eu faço o meu curso, a gente brinca que na primeira aula a gente vai criar uma ética que os treinadores de nome, os vencedores, falam para mim, como o Cuca fala, como o Muricy fala, né, como o Emerson Leão fala, como alguns treinadores, o Levir falava, o Abel, que o analista tem que ser analista, ele não tem que ser treinador. Então ele é um componente a mais que vai dar uma ferramenta a mais para pôr ali na caixa de ferramentas para que, se eles precisarem, eles possam usar. Mas o que eu estava falando dos
dos auxiliares técnicos, que na época que eu comecei eu andava com computador, porque você tem que anotar coisas, né? Eu tive que, tecnologicamente, me evoluir desde o início. Fui estudar para isso, fiz milhares de cursos. E aí os auxiliares técnicos não sabiam mexer em computador. Não sabiam o que era uma câmera, não sabia, tipo que a gente brinca hoje, bater um branco para melhorar a qualidade do foco da câmera, eles não sabiam. Então o que acontece? Eu comecei também a instruir esse pessoal e ganhar um pouco da confiança deles para eles entenderem que eu não era e nem queria ser um auxiliar técnico, mas que eu poderia ser um cara importante na comissão. O Muricy ficou pouco tempo no São Paulo, foi a primeira experiência assim no Brasil, quando ele já tinha voltado da China, no São Paulo, que ele estava lá como auxiliar do Tele, vinha naquela fase toda, Paulo Nani, no Expressinho. Ele ficou pouco tempo. Aí eu tive a sorte de vir o Dario Pereira e logo depois o Nelsinho Batista. Sim. Tanto o Dario quanto o Nelsinho começaram a perguntar coisas para mim do jogo, porque sabiam que eu gravava, que eu comecei a me sentir uma pessoa importante, porque eu realmente, para gravar, eu tinha que depois editar algum lance, então você via 2, 3 vezes, então você viu o posicionamento de um cara que, por exemplo, um lateral, ele não deu 2 passos para frente, portanto ele não puxou a marcação, então ele tirou a opção do meia, aí o meia perdeu a bola, nós tomamos um contra-ataque perigoso, todo mundo falava do meia, porque ele é lento, porque ele não olha. E no lance você enquadrava isso. Sim. Hoje todo mundo fala disso, mas na época ninguém falava. Aí eu começava a mostrar no vídeo e eles viam que a coisa era boa. Em pouco tempo eu já estava num profissional e trabalhei com milhares de treinadores lá no São Paulo. Mário Sérgio, que gostava muito de mim, a gente conversava muito. O Mário Sérgio tinha até um negócio interessante. E quando ele foi para o São Paulo, ele ficava na cabine comigo lá em cima e o Milton Cruz muitas vezes ficava no banco. E o Mário falava, esses conselheiros não gostam, acham que não, mas é aqui que a gente vê jogo. E eu aprendi muito com ele. Imagina eu gravando, eu anotava minhas coisas, eu desenvolvi um sistema que eu colocava um velcro, colocava o papel aqui, porque a gente ficava com o viewfinder pequeno, não tinha essas câmeras com visores maiores e tal. E o Mário Sérgio me falando coisas do jogo, pô, então eu tinha a minha análise e a comparação do que eu ouvia dele. Eu sempre fui muito de anotar, né? Eu anotei coisas assim substanciais da carreira do Muricy, com quem eu trabalhei com quase 14 anos, tipo no momento em que o time está mais ou menos, mas alguém tem que sair do time, alguma coisa tem que melhorar, chegamos num ponto crucial. Aí eu pensava comigo, eu faria isso, aí esperava, né? E muitas vezes ele fazia totalmente diferente, e a coisa dava certo. Então eu ficava mensurando, eu anotava, tenho muitas coisas anotadas de vários treinadores. Então o futebol, eu cheguei a uma conclusão, não tem o certo nem o errado, tem a sua convicção. Se você entender o grupo que você tem, com as características que ele tem, você vai ter muito mais chance de dar certo, independente do tipo de treinamento que você faça. Sim. E entender o grupo e as características depende muito de alguém que te faça algum tipo de análise. Se você na sua vida não for sincero para você mesmo, em coisas que você pode melhorar pessoalmente, isso você já está fazendo uma análise de desempenho. Claro. Quando você quer comprar um carro, pô, eu tenho dinheiro, não tenho, vou financiar, quanto que eu vou usar, quanto que está do meu salário comprometido. Todos nós somos analistas de desempenho. E por que não num futebol tão competitivo e importante que a gente tem que ganhar o próximo jogo como o nosso. Então foi aí que eu fui descobrindo e fiquei esse tempo todo e infelizmente eu acho que hoje a análise está pegando um ponto assim meio fora da curva e muito aconteceu depois da Copa do Mundo do 7-1, porque aí todo mundo achava qual é a cereja do bolo que a seleção da Alemanha trouxe para poder ter esse sucesso todo. Não, porque veio alguém analisar, porque veio alguém ver o clima. Simplesmente algo que a gente sempre fez e que não foi valorizado. E aí todo mundo achava que ter um analista de desempenho era a solução. E o grande problema hoje que está queimando até um pouco a categoria, que são garotos mais novos, nada contra, sim, mas a linguagem do futebol é, infelizmente, entender um pouco o vestiário, entender um pouco o dia a dia, entender um pouco do processo de saber quando eu posso opinar, que momento eu posso opinar, que momentos eu posso dar algum conselho ou ficar quieto. E isso você só aprende no dia a dia, no trato, nas coisas que acontecem ali dentro, que são muito importantes e que você tem que entender a situação, né? E isso, eles chegam com toda a tecnologia, com softwares, e infelizmente muitas vezes como profissional não são valorizados e querem estar no campo, querem aparecer, e aí os treinadores ficam loucos. Eu tenho alguns casos assim para contar, por exemplo, eu não tenho medo de falar nomes, tal, a gente estava no Flamengo. Sim. E nós fizemos uma pré-temporada, né, de quase 20, 25 dias. O ano ia iniciar, nós fomos fazer um torneio lá em Recife, acho que era o torneio Chico Science, né?
E, pô, tinha um cara lá que coordenava análise de desempenho, que hoje está no Internacional, que ele acha que ele é o deus da análise de desempenho. Ele só sabe ler software. Se você perguntar de linguagem, eu faço programação, eu sei falar contigo de linguagem, de banco de dados. Eu fui me preparar para ser analista e não para ser treinador, para usar essa ferramenta a benefício da comissão técnica. Mas esse cara achava que ele era o deus, né? E aí mandou 2 garotos com a gente lá no torneio. Eu vi os garotos lá com a gente, mas só que eles nunca chegaram para mim e falaram nada sobre o time do Santa Cruz que nós íamos jogar. Poxa, eu falei, a gente está chegando, está conhecendo, ainda não era um torneio, a gente ainda vai refinar tudo isso, até porque o centro de treinamento lá no Ninho estava ainda em reforma, nós ficamos um tempo na Gávea, eu falei, vamos esperar a poeira baixar, né? E o Muricy gostava muito da maneira como eu fazia o vídeo, para ele entender antes do jogo, as informações pontuais que eu passava, junto com o Tata, que me dava muita liberdade, assim, duas pessoas que eu tenho um carinho, assim, enorme, enorme, o Tata e o Muricy. E aí, pô, perto da hora do jogo, o garoto, a gente já quase indo pro jogo, tinha acabado a preleção ali no saguão do hotel, saindo pro ônibus. Pô, o garoto me chegou com um papel, um calhamaço de papel, sem brincadeira, desse tamanho. Eu achei até que fosse algum livro que era para dar de presente pro Muricy. As pessoas que não dar coisas pro Muricy entregavam para mim, para eu na hora certa encaminhar. Pô, quando eu olhei, era tudo sobre a equipe do esporte. Eu pensei comigo, se eu entrego isso aqui agora pro Muricy, a gente indo pro estádio, falar uma coisa, pelo amor de Deus, né? Então eu sabia filtrar. Eu falei, bom, isso é até bom que depois eu converso com os garotos. Mas eu falei, vamos ver até onde isso vai chegar. Quando nós chegamos lá no estádio do Arruda, eu chamei os 2 garotos e falei assim, me diz uma coisa, os zagueiros são canhotos ou tem um destro canhoto, ou um canhoto que está jogando pela direita ou vice-versa? Um olhou pro outro, aí foram pegar os papéis, né? Eu já sabia de tudo isso. Sim. Aí eu falei, me diz uma coisa, o volante acompanha na individual, então se a gente tirar um cara para ele acompanhar, abre o meio pro Mancoejo chegar, né, e tal. O Arão, você acha que eles vão fazer marcação individual? Porque o Arão é um segundo volante que aparece, mas quando ele for, se o cara marca individual, ele vai abrir um espaço, As perguntas pontuais de leitura de jogo, a gente não tinha. Então, aí, isso tudo serviu para que quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, eu fiz uma reunião com eles, e junto com esse cara que eu falei que era, coordenava lá, falei assim, quanto ganha em média um analista aqui? Ganha em média R$ 2.500, R$ 3.500. Legal. Só que eu fui ver com o Rodrigo Caetano, que era o gerente e tal, quanto que o Flamengo investia nesse setor. Para você ter uma ideia, de licença de software para poder fazer análise... Que é caro, né? Não é barato. Era 110 mil por mês. E o camarada se vangloriava de ganhar R$ 2.500 e pagar 30, 40 mil para cada software em média por mês. Eu falei, cara, tá errado. Você tem que valorizar se acabar o software, você faz o quê na sua vida? Você vai virar o quê aqui? Você vai ser mandado embora. Aprenda a mexer com banco de dados, aprenda a entender o jogo, anote algumas coisas que você acha que é importante. Que momento o jogo mudou? Pô, começamos a tomar sufoco. Por quê? O que aconteceu? Foi uma queda de rendimento nossa ou foi um outro time que começou a aumentar o rendimento? E essas coisas são um pouco além do número. Faz parte até de coisas individuais que você tem que mensurar isso que fica difícil nos números, entendeu? Legal. E a gente até esticou um pouquinho o primeiro bloco, mas é uma história super interessante. E é interessante saber esses bastidores de futebol. Eu gosto bastante porque cada vez mais a gente tem menos acesso ao futebol. E cada vez mais é importante a gente ter informações para você entender um pouquinho como funciona um clube de futebol. Porque não é simples, não é só o que aparece na TV, é uma coisa muito mais complexa. E a gente volta, a gente vai para o intervalo e eu vou falar dessa bola que está aqui, a bola da Spalding, que está aqui acompanhando nosso cenário, agradecendo a Spalding. E a gente vai sortear essa bola durante o mês aí, durante o mês de abril, para você poder participar do nosso programa. Vamos ao intervalo, a bola não para, já volta aqui no canal de São Paulo para você. Você que acompanha a Bola Não Para pode ganhar, concorrer a essa bola de basquete Spalding, a bola oficial da NBA, da WNBA, agradecendo a First Sports, que oferece a chance de você poder ganhar esta bola oficial de basquete. É só utilizar nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, a hashtag A Bola Não Para e você concorre a esta bola. O vencedor eu vou divulgar no mês de abril, então corra, participe, aproveite e tenha a chance de ganhar uma bola oficial de basquete aqui no A Bola Não Para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer.
Estamos de volta, a bola não para você aqui no canal de São Paulo que acompanha através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, através do canal sp.com.br ou no YouTube, no canal do Fred Júnior. Você pode assistir o nosso programa toda segunda, uma entrevista inédita no canal de São Paulo com reprises terça, quinta, sábado. Terça, 10 da noite, quinta, 15h30 e no sábado às 9h30 da noite. Eu estou com o Cláudio Grilo aqui, que é analista de desempenho, há muito tempo trabalhou com o Muricy Ramalho, no São Paulo, entre outras equipes, e ele está contando histórias aqui. A gente está falando que a análise de desempenho agora faz parte do dia a dia do futebol e a gente sente que o que estava crescendo, a gente ia falar, nossa, olha que legal, olha a diferença que faz um trabalho como esse, existe agora uma rejeição, um temor aí de analistas se tornarem treinadores. E você estava contando um exemplo que aconteceu no Flamengo. Que outra história que você podia contar, Cláudio, que é importante saber, porque a gente tem cada vez menos acesso, né? Não é nem questão de fofoca, mas é para o pessoal entender como funciona o futebol no dia a dia. Claro. Porque não é algo simples, não é só juntar os jogadores, treinar e ir para o jogo. Existe tudo uma análise, avaliação de adversário, avaliação de desempenho do próprio atleta. Eu acho isso interessante contar. Ó, eu vou te dar até um dado agora interessante nesse nosso campeonato paulista e nos campeonatos regionais do Brasil. Sim. A gente tem alguns treinadores que são considerados mais antigos, né, os medalhões, Sim. e tem esses mais novos, dessa nova geração, que muitos falam que é da geração dos cursos CBF, que tem que ter a linha, que, olha a linha, que parece um jogo de pebolim, sobe todo mundo junto, desce todo mundo junto. É o medo de ganhar. O Jairzinho, o Gerson, imagina o Gerson, ele vai, ele volta, ele vem buscar a bola para fazer um lançamento, ele não jogava hoje. Sim. O Gerson hoje não seria profissional, Sim. porque quando ele estivesse subindo da base profissional, já ia ser encostado, né? Então, assim, hoje em dia, o analista ele fica tão preocupado em querer número, em querer achar assim, um jogador que chega 10 vezes a linha de fundo. Mas ele chega 10 vezes a linha de fundo, porque é o único espaço que ele não assim, muito bem explorado na marcação pelo adversário, ou porque a gente não tem alguém do outro lado que vai, ou porque ele simplesmente cruza a bola para a área. Tem alguém lá para receber? Estava programado isso? Então, isso é leitura de jogo. Sim. Eu gosto de falar muito, que hoje eu acho que não teria que ser analista de desempenho, teria que ser alguém que saiba ler o jogo, entender o jogo. E tem um detalhe, você tem que entender o jogo de alguém que você acompanha o treino. Claro. Porque você tem que entender o que ele está querendo que o jogador faça. E eu já vi jogadores durante o jogo fazerem totalmente diferente. Às vezes por interesses individuais, porque tem alguém olhando e ele está para ser transferido, porque ele não gosta da comissão, ele acha que o jogo está melhor de uma outra maneira. Isso acontece muito. Sim. E se você não entender de ler o jogo, você não consegue tirar essa informação. Eu vou te falar um negócio aqui e depois você me cobra. E eu já registrei isso em cartório. Tá. E a melhor maneira no Brasil, caso vocês não saibam, de você falar que uma coisa é sua, você escreve de próprio punho, assina, reconhece firma e manda para o correio para você mesmo. Então você prova que você teve a ideia, porque tem a data do correio, o correio te entregou e está até documentado a data. Tá. O profissional que vai ser mais valorizado daqui uns 5, 6 anos no futebol brasileiro, do jeito que as coisas estão caminhando, é um camarada que, até uma dica para vocês analistas de desempenho e até ex-atletas, que eu acho que está tendo pouco espaço na comissão, porque o ex-atleta não pode partir para um lado de gestão como estão fazendo, Sim. e até queimando um pouco o filme, que é ruim para eles mesmos. A própria história, né? Como eu falo dos analistas que queimam da minha área, eu acho que para os ex-atletas não está bom nesse sentido. Sim. O camarada que conseguiu hoje ficar lá para assistir o jogo com um olhar crítico do que foi feito. Porque eu vou te dar um exemplo. E vou te falar até depois de um jogo que aconteceu isso. Você está lá no intervalo, o time volta para o intervalo, vocês programaram que ia marcar alto, que ia chegar, que ia ter um espaço na lateral esquerda, o seu lateral ia passar, o seu meio ia carregar muito a bola por ali para fazer a inversão, só que nada disso deu certo. Tomaram o sufoco, quase estavam perdendo, acabou 0-0, mas chega no vestiário aquela bronca, porque um não consegue, todo mundo brigando. E muitas vezes, sabe por que não deu certo? Porque nós esperávamos que o adversário ia fazer uma coisa, só que ele está fazendo outra. E ninguém olha o adversário, porque o treinador tem que se preocupar com o seu time, óbvio. O auxiliar hoje foi para o campo. Sim. Então ele tem a mesma visão do treinador. O treinador fala, pô, esse cara não vai, não é verdade? É verdade. Ou então não é, mas ele não tá. Mas ele tá vendo o mesmo lance, Sim. o mesmo jeito. Um cara de cima não tá sentindo aquele negócio do jogo, não viu que o quarto árbitro ali tá enchendo o saco, que tem uma câmera que tá atrapalhando, que o cara não quer. Ele tá com uma outra mentalidade, com outro clima. Então ele pode chegar lá embaixo e falar, ó, não é que seu lateral não vai, é que o outro lateral tá indo embora e não tá deixando ele marcar, ele tem que ficar. Então, isso é uma informação interessante. E o cara que conseguir ler o jogo hoje, ficar só para olhar o treino, o que foi programado, e na hora do jogo o adversário está se portando como nós pensamos, então o problema não é nosso, o problema é dele. Então vamos mudar o estilo. Não querendo trocar um jogador por outro, Sim. mas mudar o sistema de jogo. E muitas vezes resolve. Semifinal do Campeonato Paulista, estava no Muricy, estava com o Muricy no Santos, né? E o Muricy é um fenômeno para ver jogo, isso eu aprendi muito com ele.
Não sei se você se lembra, São Paulo e Santos, né? Porque o jogo no Morumbi. Intervalo 0-0, o Santos tomou um vareio. Era para o São Paulo ter chegado ali e feito 2, 3 gols. E aí, o Tata já tinha me perguntado, e o Tata era um cara que assistia o jogo lá em cima. E ele era malhado pela imprensa muitas vezes. Pô, o Tata tem que ficar embaixo e tal. E ele falava que eu entendo o jogo. E a gente conversava durante o jogo. Isso é interessante. Não tinha melindre, era parceiros, amigos. Nós tínhamos o mesmo ideal. E aí eu pensei comigo, hoje vai dar um capítulo pro meu livro, porque o negócio tá feio e a gente veio aqui com muito mais moral, com o Neymar, com o Ganso, com o André, com o Elano, né? O Léo bem, aí Danilo. O time que foi campeão da Libertadores. Aí o Muricy tira acho que foi o André, e colocou o Bruno Aguiar zagueiro. Sim. Nossa, nesse dia eu tenho que falar, porque eu estava... Na hora eu peguei, eu não gosto muito de ficar me baseando pela imprensa, porque eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser, mas eu gosto de ser imparcial, por isso que eu não gosto de ficar ouvindo opinião. Mas aí na hora que nós subimos, na hora no caminho do Morumbi, que vai lá para aquela cabine que é longe, para Dedéu, aí eu fui escutando todo mundo, né? E o Flávio Prado, mas vai chamar o time para cima e não sei quem. Nada contra, não estou falando mal, eu estou dizendo que é uma coisa normal. Você tira um atacante, põe um zagueiro. Nós arrebentamos com o time do São Paulo, fizemos 3, podíamos ter feito mais, e aí eu fiquei pensando comigo, quando acabou o jogo, né, que eu e o Tata descemos para o vestiário com alguma ideia, porque a gente só fala o que o Muricy pergunta e se ele pergunta para nós, porque o Muricy via tão bem o jogo que a gente tinha intenção de falar alguma coisa, mas ele já comentava, ele já tinha visto, então ficava quieto, não preciso levar número, nada. E aí quando nós subimos, o Tata, é arriscado, mas eu não tinha pensado nisso, pô, também não. Pô, mas você vai ver, agora o Neymar vai ter liberdade, porque vai ter um cara marcando, ele não precisa voltar, o Elano vai ter aquele corredor. Rapaz, foi uma lição assim para mim, e aí eu fiz questão, que eu não gostava muito, de ir para a coletiva, e todo mundo falando, porque deu sorte, isso, aquilo, mas ninguém assumindo a leitura de jogo. Eu não tinha reparado nisso. Se o camarada não vai, é porque o outro time está se portando errado. E naquele jogo, nós imaginávamos o São Paulo de um jeito e ele veio de outro. E isso eu entendi. E foi a partir dali que eu comecei a refinar esse negócio de assistir o jogo, para poder refinar o movimento das peças, porque é uma geometria, é muito mais do que uma matemática de números. Então não queira provar o futebol com números, porque se você tiver 90% de posse de bola e tomar um gol e perder de 1-0, não adiantou nada. Cláudio, só aproveitando, a gente está já no final já do nosso programa, você tem um trabalho com uma ONG, é isso? Queria que você contasse um pouquinho. Tenho muito. São 3 minutinhos, Cláudio. Vou falar bem rápido. Hoje eu estou numa ONG chamada Anjos da Cidade, tem essa camiseta aqui. Toda forma de amor, está escrito aí. A gente, para quem quiser, toda terça-feira, ali perto da Praça Marechal Deodoro, no metrô, tem uma praça chamada Olavo Bilac, na rua de trás do metrô Marechal Deodoro. Toda terça-feira a gente leva refeição para os moradores em situação de rua. E nesse negócio de levar refeição, eu já estou há muitos anos nisso, a gente acaba conhecendo os moradores de rua, entendendo os problemas. Então a gente leva muito mais que refeição, respeito e escuta. E aí a gente consegue entender quem realmente quer ser ajudado e reinserir essas pessoas no mercado, que é uma satisfação muito grande. Há 2 anos, eu me afastei um pouco mais do futebol, de clubes, para me aproximar cada vez mais desses trabalhos sociais, e isso melhorou muito para mim, como pessoa, como indivíduo, como ser humano, e na maneira de enxergar e até de julgar o outro. Muito bacana. Que legal. E você consegue ajudar essas pessoas a conseguir, pelo menos, encaminhar para alguma coisa? Sim, a gente tem vários caminhos que a gente tenta, mas resumindo tudo isso, Fred, eu não sei se já aconteceu com você ou com quem está vendo a gente nesse momento. Você aprende muito mais com um exemplo do que a pessoa vindo querer falar para você, te convencer muitas vezes na palavra. Nós somos um pouco reticentes, a gente reluta um pouco de aceitar certas coisas, mas quando a gente vê um exemplo e a gente, através desse exemplo, sabe que a gente pode mudar, porque todos nós sabemos onde a gente pode melhorar. E sendo um analista de desempenho, eu não tenho vergonha de achar cada vez mais isso em mim e em outras pessoas. E a gente consegue reinserir pessoas porque elas querem ser reinseridas simplesmente porque foram tratadas com respeito, que é uma coisa muito interessante. Que legal. E quem quiser poder, tem alguma forma de quiser Anjos ajudar? Da Cidade, @Anjos da Cidade, Instagram, Facebook, qualquer rede social. E se quiser sentir assim uma noite bem diferente no que diz respeito a tocar no coração, a gente está terça-feira por volta de 20 horas, 8 horas da noite, Praça Olavo Bilac, atrás da Estação Marechal Deodoro do metrô, toda terça. Eu costumo dizer assim, eu não sei onde eu vou estar domingo, eu não sei onde eu vou estar no Natal, eu não sei onde eu vou estar no Carnaval. Mas terça-feira? Terça-feira às 20 horas, se alguém estiver querendo me cobrar e precisar falar comigo, pode terça-feira, 20 horas, Praça Olavo Bilac, que eu estarei lá. Legal.
Cláudio, foi um prazer receber você. Prazer é meu. A gente sabe da sua história no futebol, do seu trabalho que é feito no futebol, e eu fico muito feliz e bom dividir essas histórias, assim, é sempre importante saber alguns bastidores do futebol. E eu respeito muito iniciativas como a de vocês, de novos projetos, novos formatos, novos bate-papos, porque tem pessoas que se julgam inatingíveis no futebol, e eu acompanho o trabalho de vocês, e não só pelo futebol, mas por todos que vocês trazem aqui. Esse formato é o que mais me fascina e que é o que eu acho que vai ter mais sucesso nos próximos tempos aí na imprensa brasileira. Legal, muito obrigado. Agradecendo o Cláudio Grilo, ele que realmente fez muita história e vem fazendo história como analista de desempenho e com outras funções ligadas ao esporte, ao futebol, e também aproveitando, podendo falar da ONG, que ele ajuda muitas pessoas, e a gente sabe o momento brasileiro que a gente vive, é um momento que a gente espera que melhore lá para frente. Eu agradeço a audiência de vocês, fica o convite para a semana que vem, mais uma edição do A Bola Não Para, aqui no canal de São Paulo e também no YouTube, no canal do Fred Júnior. Até a próxima!